Bom dia, graça e paz para vocês, amém? Vamos estar hoje aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Vamos dar início à nossa lição, que se encontra lá a quinta lição. O título diz: O mundo precisa saber. Amém? Antes de começarmos, eu queria dizer que eu estou com muita saudade de todos, muita saudade mesmo. Não vejo a hora disso tudo para terminar, né? Do Pai nos dá a oportunidade de podermos estarmos juntos novamente, conversando, rindo, aprendendo do Senhor. Mas enquanto não podemos estar juntos fisicamente, né? Vamos estar estudando, nos esforçando para darmos continuidade ao ensino do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar fazendo uma oração agora. Pai de amor e de graça, de misericórdia, meu Senhor, Tu és fiel, Tu és bom, Tu és justo, Tu és aquele que guarda, Tu és o Deus que nos guarda, Tu és o Deus que guerreia por nós. Por isso nós estamos alegres, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor foi preparar lugar e certamente voltará para buscar a Tua igreja, Senhor. Enquanto isso não acontece, nós precisamos buscarmos viver, andarmos em novidade de vida. Nos ensina, Espírito Santo, nos fortalece, nos ajuda a sermos cada vez melhores, para a glória do Teu nome. Nos ajuda a sermos canais de bênção para essa terra, para essa nação, na vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu disse, né, a quinta lição que nós estaremos estudando hoje, do capítulo, nós vamos falar muito sobre o livro de João, do capítulo 13 até o 17. Jesus ele vai falando sobre, do capítulo 13 até o 17, Jesus vai começando a falar com seus discípulos a respeito da partida dele, que ele era necessário que ele vá, e isso vai entristecendo muito o coração dos seus discípulos. Eles vão ficando entristecidos, sem entender, né? Porque o próprio Deus estava com ele durante quase 4 anos. Jesus andou, o próprio Deus andou com eles, e agora Jesus vem com uma conversa de que vai embora, de que vai deixá-los. E isso para eles não é assim algo que eles assimila rápido, né? Mas Jesus fala que é necessário, E o título da lição fala: o mundo precisa saber. Então ele vai e fala que não vai nos deixar só. E lá o versículo-chave, que é João 16:8, ele começa dizendo assim: mas eu vos digo, no 7, vamos começar o 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas vós outros, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Ele diz: convém, é necessário que eu vá. Porque se ele não for, o Consolador não virá. Quando ele vier, ele vai vir com um propósito, ele vai vir com uma missão. E qual é a missão? Né? Nós vamos aprender agora um pouquinho sobre esse poder, desse Espírito poderoso. Quando ele vier, ele vai convencer. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando ele vier, porém, o Espírito da verdade vos guiará a toda verdade. Esse ensino do Espírito Santo não é um ensino, ele não é um ensino independente, mas é o mesmo ensino de Jesus. É o mesmo ensino de Jesus, com o mesmo plano da redenção e com a concordância, né, do Pai. Ou seja, está tudo em concordância.
o ensino de Jesus com o do Pai, o Espírito vai dar continuidade a esse plano da salvação, esse plano da redenção, né? Da salvação, da libertação da raça humana, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, ele veio para nos resgatar, ele veio para resgatar um povo que já estava perdido, mas ele veio, se entregou por nós, e nós tivemos a oportunidade de ouvirmos desse Jesus, e hoje estamos aqui aprendendo um pouco mais dele. Mas para que nós estamos aprendendo? Como eu falei para vocês, o Espírito veio com essa missão de convencer. Mas o Espírito não vai cumprir essa missão sozinho. Nós seremos usados, precisamos ser usados, nos deixarmos ser usados por Ele, né? Aí, fala assim do pecado. Convencerá o mundo do pecado. Provavelmente não se refere à convicção que conduz ao arrependimento e à salvação, mas à manifestação da culpa inexcusável da humanidade. Todos somos culpados, né? Ele veio com essa convicção, conduzir a esse arrependimento. Toda a humanidade, né, é inexcusável, mas a manifestação da culpa é inexcusável da humanidade. Convencer do pecado, a gravidade da incredulidade é salientada sem que isso exclua outras formas de pecado. Da justiça, os pecadores não podem ser considerados justos em razão de suas próprias obras, mas somente com base no mérito da obra substitutiva de Cristo. A obra de Jesus elimina pecados e a sua obediência perfeita é considerada como se fosse dos pecadores. É pelo mérito da ressurreição e da ascensão de Cristo que a justificação para os pecadores é atestada. Não é pelas obras, nada que eu faça vai me tornar merecedor da graça, né? Então, não há nada que me justifique. Nada que eu faça vai me justificar, né? Do juízo, Satanás e aqueles sobre quem ele governa serão derrotados pela justiça divina de Deus, cuja sentença já foi proferida. Então, o título da revista fala: o mundo precisa saber. O mundo precisa saber que ainda há esperança. O mundo precisa saber que Jesus Cristo vive, reina, e esse Jesus que veio voltará para buscar uma noiva, voltará para buscar a sua igreja, né? O mundo precisa saber que nem tudo está perdido ainda, que há esperança, que a nossa esperança vive, e ele só vai saber se eu me deixar ser usada por esse Espírito. Eu não tenho o poder de convencer ninguém de nada, mas aquele que sonda os corações, o Espírito da verdade, como nós lemos, nos guiará a toda a verdade. E esse poder poderoso do Espírito Santo de convencer o homem é maravilhoso, porque ele leva um novo nascimento, né? É possível nascermos de novo, é possível. O mundo ainda não sabe, mas é possível. Então, eu preciso... Hoje nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais sobre essa graça, porque ele convence, ele transforma, né? Ele revela o estado miserável, ele revela aquilo que está oculto no meu interior, que precisa ser mudado. Lá em 1 João 4, versículo 13, diz assim: nisto conhecemos, sabemos que permanecemos nele, nisto sabemos, e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito, ele nos deu. Gloriosa graça, né? Que informação, né? É muito importante isso, é muito importante eu entender que o mundo vai me conhecer. Nisto sabemos que permanecemos nele e ele em nós,
porque nos deu do seu Espírito. Já não falamos mais como o mundo fala. Nossa maneira de ver o mundo é diferente, né? Nós temos que estar sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé, e isso é só através do poderoso Espírito Santo. Ele nos deu do seu Espírito para sermos ousados, para poder amarmos, para perdoar, para amar, para nos santificar. Sem o Espírito Santo, não há santificação, não há amor, não há perdão, porque eu não consigo. A sua missão. Qual é a missão? Somos santuários do Espírito que habita em nós. Ele veio morar. Somos a verdadeira casa de Deus. Não habita em templos. Ele habita em nós. Uma missão. Essa missão, ele veio com um propósito. E essa missão é uma missão de excelência. E o Espírito Santo não vai executar essa missão sem eu preciso cooperar, sem a minha cooperação. Eu preciso fazer a minha parte. Qual é a parte da igreja? É buscar o Senhor, é se dedicar à leitura da sua palavra, à oração. Então, vocês jovens são fortes, vocês podem vencer, vocês podem falar do amor de Deus com ousadia, com intrepidez, né? O Senhor Jesus fala, enchei-vos do Espírito. Eu preciso ser cheia do Espírito para quê? Como eu já disse, para perdoar, para amar, para ministrar, para falar com ousadia desse Jesus Cristo maravilhoso que veio, que foi preparar lugar, mas que vai voltar para buscar a sua igreja. A missão é essencial, sem ele não há arrependimento. Ele nos convencerá, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Não existe convencimento do pecado sem a ação poderosa do Espírito Santo. Não existe arrependimento sem a operação do Espírito Santo. Sem o arrependimento não haverá mudança, porque começa com arrependimento. Ele é o começo de qualquer reaproximação do homem com Deus. A mensagem de Jesus é arrependei-vos e crede. Então eu preciso me arrepender e crer. Crer no Evangelho. E em seguida esse Espírito de fé, que é o Espírito Santo, ele vai acrescentando. Ele vai acrescentando a fé. Então é o arrependimento, né? Eu vou crer, vou me arrepender, vou crer e o Espírito Santo vai produzindo a fé no nosso coração. Então é tudo ação do Espírito Santo. Arrependimento, a fé, né? E a força para andarmos, para permanecermos, ainda que esteja difícil, fé para continuar, fé para não desistir, fé para continuar crendo que nós podemos todas as coisas nele, que é ele que nos santifica, ele que nos justifica. Essa ação poderosa, né, que opera a fé em nós. Sem a ação do Espírito Santo não há novo nascimento, ele nos leva a nascer de novo. Somos transformados de glória em glória. Ele nos transforma com a glória cada vez maior, né? Então é crescente, é cada vez maior, é de glória em glória. Hoje eu busco, amanhã eu busco mais, e eu vou me fortalecendo cada vez mais, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, com uma glória cada vez maior. Eu posso. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu posso aquilo que a palavra diz que eu posso. Através do Espírito Santo eu posso. Né? Então o mundo precisa saber, e só vai saber se eu me permitir ser esse instrumento nas mãos do Senhor. É fundamental para o crescimento da igreja que eu coopere com o Espírito Santo. Que eu coopere
Tudo que o Pai planejou e Jesus já executou na cruz pode ser vivido nas nossas vidas através da obra do Espírito Santo. Ele é Deus morando em nós. Ele não nos abandonou, né? Ele disse que nos deixaria, mas que ele voltaria. Será? E ele disse que ele enviou outro da parte dele. Esse outro, quando fala, o outro fala, né, que o Espírito Santo, ele está no mesmo nível. Eu já falei isso na aula passada com vocês, que esse outro, o outro Consolador está no mesmo nível que o Espírito, que o próprio Jesus. É igual, é com a mesma visão, com o mesmo poder, com a mesma autoridade. O outro Espírito, ele não nos abandona, jamais. Que será o ajudador, esse ajudador que tem o mesmo nível, irá dar continuidade ao que ele começou através das nossas vidas, até que ele volte. Igual em qualidade. João 16, 12. Eu acho que eu já li. Já li sim. Tenho ainda muito que eu vou dizer, mas vós ainda não podereis suportar. Não agora, né? E na medida que eu vou me entregando a esse Espírito, eu vou aprendendo mais, eu vou tendo suporte, né? Porque vou tendo a compreensão, vou tendo uma visão do alto, vou tendo uma visão diferente. Nos guiará a toda a verdade, não é meias verdade, é toda a verdade, porque ele não vai falar de si mesmo, mas ele vai falar de Jesus, né? Todo o evangelho está centrado em Jesus Cristo, né? E esse Espírito veio falar da verdade, ele veio falar do amor de Cristo, ele veio nos guiar à verdade. Seremos capacitados a entender e a suportar aquilo que agora não pode ser revelado. Isso ele falava para os discípulos, que agora eu não posso revelar para vocês, porque vocês ainda não têm suporte para suportar, mas o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. É esse Espírito poderoso que o Senhor nos deu livre acesso. Ele é perfeito, vai nos levar para outro nível. Aquilo que ele começou em nós, que Jesus começou, o Espírito vai nos levar a outro nível. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Em todo o trajeto, o Espírito Santo está conosco. E, como eu disse para vocês lá em Isaías 30, versículo 21, fala, né, que nós vamos ouvir, o versículo diz, né, uma voz que diz, né, este é o caminho, andai nele. Se a gente se desviar para a direita ou para a esquerda, ouviremos uma voz dizendo, este é o caminho, andai nele. Ou seja, não importa para que lado eu vá, o Espírito Santo estará ali a me guiar, a nos orientar, a nos mostrar e fala, andai por ele, né? Se desviares para a direita ou se desviares para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti dizendo, este é o caminho, andai nele. Essa lição, o tópico 1, ele fala assim aqui no tópico 2.1, o pecado é real. O mundo precisa saber que o pecado é real, que a justiça é real e que o juízo é real. O pecado é real. O mundo perdido precisa ser confrontado quanto ao seu pecado, especialmente quanto à rejeição de Jesus como Salvador, um único ato ou pensamento que não seja conforme o de Deus, conforme a lei de Deus, já é o bastante para condenar alguém ao inferno. Mas não aceitar o sacrifício de Cristo em seu favor é rejeitar o único caminho de salvação, selando condenação eterna. Graças à misericórdia de Deus, seu Espírito dá vida ao que está morto em seus pecados para que receba o Salvador. A justiça do mundo, né? A justiça é real. A justiça do mundo também pesa contra os descrentes. Os religiosos judeus eram culpados de adotar um conceito de justiça que os fazia achar que seriam
aceitos por Deus com base nos seus próprios esforços. Como eu já falei, né, não é por obras, nada que nós façamos nos faz merecedores. Mesmo, aí fala aqui, tempo que se achavam justos, julgaram e condenaram injustamente o Filho de Deus. Todo homem e mulher sem Cristo seguia por um padrão de justiça imperfeito, que não pode satisfazer a justiça de Deus. Só o Espírito pode nos fazer largar a justiça própria para nos agarrarmos à justiça de Cristo em nosso favor. Nada que eu faça não é por mérito. De igual modo, o juízo é real também. De igual modo, o mundo é culpado do próprio juízo evidenciado na decisão que tomou a respeito de Jesus, uma vez que Satanás, o pai da mentira, foi condenado. Todos que trocaram a verdade pela mentira serão eternamente julgados um dia. Lá em João 8, 42 a 47, relata sobre o pai da mentira. Amém? Nós vamos estar agora lendo um versículo aqui para terminarmos. Aqui na revista está lá em Atos 2, 3, 37 a 41. 2, 37 a 41, desculpa. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Responderam Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A ação poderosa do Espírito Santo agindo, E ele fala, arrependei-vos, Pedro fala, Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Batismo, esse é o propósito central, nós estarmos pregando o Evangelho. O batismo, o arrependimento que leva o batismo, e receber o dom do Espírito, que é esse Espírito de poder que dá força para continuarmos no caminho, vivendo as maravilhas do Senhor, buscando agradar ao Pai. E no final diz: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo acréscimo no dia de quase 3.000. Esse Espírito é muito poderoso. Então, vocês jovens, adolescentes, a Igreja de Cristo na Terra, vocês que já reconheceram, aceitaram Jesus Cristo, nós somos discípulos de Jesus, nós já temos do seu Espírito. Isso é muito importante, essa informação, vocês entenderem que vocês já têm o Espírito Santo, vocês já têm esse Espírito de poder para amar, para perdoar, para falar do amor de Deus, para andar em novidade de vida, para viver uma vida de santidade, para ter um relacionamento saudável com seus amigos, na escola, no curso, na faculdade, aonde o Senhor vos conduzir, vocês têm um Espírito de poder para vencer, para serem ousados, para falar com intrepidez. É esse Espírito de poder que nos capacita. Ele nos capacita para falarmos com intrepidez das suas verdades. Amém? Vamos estar orando, agradecendo o Senhor. Mais uma vez, um beijinho para vocês. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que possamos estar juntinhos bem breve.
que seja breve. Amém? Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa aula. Obrigado porque me deu a graça de poder estar aqui. Que seja a bênção na vida daqueles que vão ouvir, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.